Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa lição, ela vai falar sobre ter o conhecimento e mesmo assim fazer o que é errado. Como assim? Todo mundo sabe o que é pecado, né? Eu espero que saibam. Então, pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Se nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo não agrada a Deus e mesmo assim a gente continua fazendo, isso é errado. Diferente de quando nós fazemos algo que não agrada a Deus e nós não sabemos que aquilo não agrada a Deus. Como assim? Pode ser quando você é pequenininho, quando você é criança, você ainda está aprendendo algumas coisas. E existem coisas que você vai fazer que não agradam a Deus, mas você não sabe, você não tem ciência daquilo. E quando você não tem ciência daquilo, você não está errando, porque, pelo seu entendimento, você não sabe. Só que quando você passa a saber, quando Deus ele te dá uma missão, quando você tem conhecimento daquilo, e mesmo assim você persiste no erro, mesmo assim você faz aquilo que não agrada a Deus, você está errando. Nós vamos abrir agora para a gente embasar na Bíblia aquilo que a gente está falando lá em Tiago, capítulo 4, versículo... Calma aí que eu tirei. Acho que é 17. Só um momento. Lembrei de uma coisa. Calma aí. Isso, 17. Diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso é uma coisa muito importante, tanto na minha vida quanto na sua vida. Porque a gente acha que fazer o bem são coisas que nossos pais nos ensinam, são coisas que na escolinha você aprende, mas fazer o bem é aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos ensina. Se Jesus diz para você compartilhar aquilo com seu irmão, mesmo que os seus pais às vezes se esqueçam de dizer isso, se você sabe que Jesus gosta disso, se você sabe que Jesus tem prazer, tem alegria nisso, é importante você dividir e compartilhar, porque a partir do momento que você não faz isso, você está errando. E a gente vai ler uma história que tá lá em Lucas. Agora eu tirei, não sei onde tá mesmo. 19, versículo 11. Nós vamos ler do 11 até o 21. Eu vou esperar vocês abrirem. Nossa, primeiro também. Eu vou esperar vocês abrirem, tá? Não dá nem pra cantar Gênesis e Êxodo, porque Gênesis e Êxodo... Ah, não é Gênesis e Êxodo, não. Mateus, Marcos, Lucas. Rapidinho. Já acharam? Vou ler. O nome dessa parte do texto diz, o título, né? A palavra dos 10 servos e das 10 minas. Nós não vamos ler a parábola toda, mas a gente vai chegar numa parte que dá pra gente conversar. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre, né, chique, provavelmente rico, partiu para uma terra remota. Como assim uma terra remota? Ele partiu para uma terra longe, distante e afastada, a fim de tornar para si um reino e voltar. Então ele era um homem rico, ele iria para uma terra um pouco distante, uma terra que talvez não tivessem pessoas morando, para poder montar o seu reino naquele lugar. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, que provavelmente é algum tipo de moeda, algo desse tipo. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Então ele deu essas minas, que são moedas, vamos falar moedas que fica mais fácil, né? São dinheiros para eles. E ele falou para eles, negociai até que eu venha. O que a gente entende como negociar? Vamos lá. Meio economia, mas dá pra gente entender. Quando nós temos, nesse caso, o servo ele pediu para eles aumentarem. Um exemplo, eu tenho essa caneta. Eu chego para você e falo, oi, tudo bem, meu servo? Então, eu quero que você fique com essa caneta e que você faça mais dessa caneta. Como assim? Eu quero que quando eu chegar, você tenha, além dessa caneta, mais coisas. Não só essa caneta.
Você vai multiplicar essa caneta por algo. Isso é negociar. Então, no negócio, a gente pode fazer uma troca. Eu posso encontrar uma pessoa que tenha essa caneta e mais uma e trocar. Eu posso ir trocando, negociando e arranjar uma quantidade boa. O homem nobre, ele estipulou uma coisa? Não. Ele só disse o quê? Negocie até que eu venha. E assim fez. Mas os seus concidadãos aborreceram-se e mandaram por ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamavam aqueles servos a quem tinha dado dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado enquanto ele estava longe. E veio o primeiro dizendo: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Então aquele que tinha uma caneta voltou com 10 canetas. E ele disse: Bom está, servo bom. Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terá autoridade. Olha que legal. A gente vai discutir depois. Calma, terminando de ler. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. E este disse: Se tu também, 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, está aqui a tua mina, que guardei num lenço. Só até aí, só até o 20. Agora a gente vai ter um momento de música, de louvor, de música que a tia Thaís vai colocar aí pra mim. E depois que a gente voltar... Meu Deus, tem 6 minutos. Depois que a gente voltar, a gente vai conversar mais sobre esse texto e tirar algumas conclusões. Agora é a música. Voltamos, gente. Agora a gente vai destrinchar essa história. Então vamos relembrar. Nós temos um nobre, que era um homem rico, dono de terras, que ia para uma cidade remota, ia para uma cidade distante, que ele iria fazer um reino nessa cidade. Então ele ia para um lugar onde não tinham muitos habitantes ou não tinha nenhum habitante e ia fazer um reino lá. E ele deu uma mina, que é uma moeda, que é um dinheiro da época, para que os seus servos eles pudessem multiplicar, negociar essa mina e voltar com mais minas do que ele tinha dado. Ele distribuiu uma para cada um. Cada um voltou com uma quantidade diferente, já que ele não estipulou o valor. Um voltou com 10 e ele falou: muito bom, você vai ter 10 cidades. O outro voltou com 5. Ele chegou para ele e falou: muito bom, você vai ter 5 cidades. Só que teve um que guardou num lenço. Qual é a diferença dele para os outros? Cada um deles teve um presente, uma recompensa. Cada acréscimo do que eles tinham feito na mina. Então, se um ganhou 1 e voltou com 10, ele ganhou 10 cidades. Era uma recompensa pelo trabalho dele, porque ele sabia que o seu chefe, né, tinha pedido para ele multiplicar e ele fez o seu melhor. O outro foi e fez o seu melhor. Mesmo sendo 5, era o que o outro tinha para fazer, era o melhor do outro. E ele também ganhou uma recompensa. Porém, um que sabia que era para multiplicar, não o fez. Que é o nosso tema da lição de hoje. Ele sabia que ele tinha que multiplicar, ele sabia que ele tinha que negociar e ele não o fez. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes, na hora de falar de Deus para as pessoas, na hora de ser bondoso, na hora de não realizar tal pecado, a gente se esquece daquilo que a gente sabe, daquilo que Deus mandou a gente fazer. Uma das nossas missões aqui na Terra é fazer discípulos. É fazer discípulos como meio de evangelizar, como meio de propagar o evangelho de Cristo. E a gente não faz. Deus não estipulou nenhuma quantidade de pessoas para que a gente fale. Você vai falar para 100 pessoas. Não. Mas é importante que nós cumpramos essa missão. E muitas vezes a gente não faz isso. E esse momento eu queria deixar isso para vocês. Será que a gente quer ser esse profeta, ó? A gente quer ser esse servo que guarda aquilo que a gente tem, guarda a palavra de Deus escondido, não conta para ninguém. E quando Jesus voltar, a gente fala: ó, tá aqui seu evangelho, guardei. Ou será que a gente quer ser igual os outros, que saíram negociando, saíram falando e voltaram com uma quantidade muito maior do que aquilo que eles tinham? Eu espero realmente que vocês possam pensar isso na casa de vocês, que Deus abençoe muito vocês e lembre sempre,
Se nós sabemos de algo, nós podemos agir com isso. Se nós sabemos que aquilo é errado, nós podemos falar não. Se nós sabemos que aquilo é certo, nós podemos falar sim. Lembre que é importante a gente conhecer, mas muito mais do que a gente conhecer é a gente estar disposto a colocar um ponto final, a colocar sim, a falar sim e a falar não. E a cumprir aquilo que Deus pediu pra gente fazer. É isso, eu espero que Deus abençoe muito vocês. Um beijo, boa semana e tchau!